Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, capítulo 30, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Um material condutor elástico é esticado e usado para fazer uma espira circular com 12 centímetros de raio, que é submetida a um campo magnético uniforme de 0,800 teslas perpendicular ao plano da espira. Ao ser liberado, a espira começa a se contrair e em um dado instante, o raio está diminuindo a taxa de 75 cm por segundo. Qual é a força eletromotriz induzida na espira nesse instante? Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a força eletromotriz induzida na espira. Então, pela lei de Faraday da indução, temos que a força eletromotriz é igual a menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Então, para determinar aí a força eletromotriz, precisamos do fluxo magnético. O fluxo magnético, dado aí pela letra φ, subíndice B, é igual à integral do campo magnético escalar com o diferencial de área dA. Ou podemos escrever aí como sendo a integral, aqui o produto escalar, o módulo de B vezes o módulo de dA vezes o cosseno do θ entre os dois vetores. Bom, então precisamos aí calcular o fluxo magnético. Então vamos representar aí a nossa espira. A espira, ela é circular e tem 12 centímetros de raio. Então vamos fazer aí o esboço da espira. Bom, aí é uma espira de 12 centímetros, tá? E temos que, através dessa espira, tá, a gente tem passando um campo magnético que é uniforme, ou seja, está distribuído igualmente por toda a área da espira, de intensidade 0,800 tesla. E nos diz aí que ele é perpendicular ao plano da espira. Então, vamos representar aqui saindo, tá? Poderia ser saindo ou entrando, ele nos diz. Vamos representar que está saindo. E eu sei que a intensidade desse campo é de 0,800 tesla, tá? Uniforme. Então, temos o campo, temos aí a área da espira, né? A predisposição da espira em relação ao campo, que é perpendicular. Então, a gente vai poder escrever como esse campo é uniforme, esse campo magnético pode sair da integral. Então, fica aí, fluxo magnético é igual a B. Aí temos aí, como o campo magnético é perpendicular aí a plano da espira, a gente vai colocar que o sentido de dA é o mesmo que o do campo. Então, o ângulo entre os dois vetores vai ser 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, a gente vai ter aqui que vai ficar fluxo magnético igual a B vezes a integral de dA. A integral de dA da área da espira. Ou seja, a área da espira é π, né, vezes o raio ao quadrado, que foi a medida fornecida. Então, temos aí que o fluxo magnético ele está aí variando conforme o raio. Por quê? Porque sabemos que, ao ser liberada, a espira começa a contrair. Em um dado instante, o raio está diminuindo, tá, a uma taxa de 75 centímetros por segundo. Ou seja, significa aí que dr dt, a taxa de variação do raio em relação ao tempo, é igual a menos, porque está diminuindo, 75 centímetros por segundo. Se a gente quiser deixar aí na unidade do SI, que é em metro, divide por 100, fica menos 0,750, deixando com 3 algarismos significativo, em metros por segundo. Então, eu tenho a taxa de variação do raio em relação ao tempo. Então, eu tenho um fluxo variável. Então, significa que eu tenho força eletromotriz, porque para existir força eletromotriz,
o fluxo tem que variar. Porque se o fluxo for constante, a derivada de uma constante é zero. E aí a força eletromotriz seria nula. Então, substituindo aí o fluxo magnético aqui na equação da força eletromotriz, a gente vai poder escrever que a força eletromotriz é menos a derivada em relação ao tempo aí do fluxo, que é Bπr². Ou seja, a força eletromotriz vai ser menos B e π é constante, sai da derivada. Fica aí a derivada em relação ao tempo de R². Para fazer essa derivada, a gente tem que utilizar a regra da cadeia. Por quê? Porque o R, o raio, ele é função do tempo, está diminuindo com o passar do tempo. Então, para derivar, a gente vai fazer que a força eletromotriz é menos Bπ. A regra da cadeia nos diz que vamos derivar em relação a R, primeiramente a função R², e vamos multiplicar pela derivada de R em relação ao tempo, que é a taxa de variação do raio em relação ao tempo que nos foi fornecida, que vai ser menos 0,750 metros por segundo. Então, vamos ter aí que a força eletromotriz é menos Bπ. Aí, fazendo a derivada aqui de R² em relação a R, dá 2R, que multiplica aí a taxa de variação dr dt. Reescrevendo aí, a gente tem que a força eletromotriz vai ser menos 2πr, que multiplica B, que multiplica dr dt. Então, a gente pode substituir pelos valores que foram fornecidos. A força eletromotriz sobre a espira vai ser menos 2π, que multiplica o raio fornecido aí é de 12 centímetros, divide por 100, 0,12 metros. Aí temos o campo magnético fornecido é de 0,800 Tesla. E temos dr dt, que é a taxa de variação do raio em relação ao tempo, que é dado aí de menos 0,750 metros por segundo. Aí vamos ter análise dimensional, a gente troca aqui o Tesla pela unidade de volt, aí segundo por metro quadrado, aí metro vezes metro que está multiplicando corta com metro quadrado, segundo que multiplica corta com segundo, sobra a unidade aí de volts, que é a unidade aí da força eletromotriz. Então, vamos poder calcular como sendo menos 2 que multiplica π, que multiplica 0,12, que multiplica 0,8, que multiplica menos 0,75. Temos aí o valor da força eletromotriz como 0,452, deixando com 3 algarismos significativos, porque foram dados 3 algarismos significativos em todos os valores, na unidade de volts. Essa é a força eletromotriz sobre a espira. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!